Olá, pessoal, boa tarde. Sou o professor Rafael, da Universidade Federal do Acre. A gente está aqui para hoje, para mais uma live que temos feito dentro do programa de pós-graduação em educação. Bom, para dia de hoje, a ideia é conversar sobre currículo e políticas de currículo, desafios e perspectivas no cenário atual. A gente vai contar hoje com a participação da professora Rita Frangella e da professora Maria Luísa Susequinde. Bom, a professora doutora Rita Frangella é professora associada da Faculdade de Educação da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PROPED, CAP7, presidenta da Associação Brasileira de Currículo, no ano de 2019 ao biênio 2019-2020. Ela coordena o grupo de pesquisa Currículo, Formação e Educação em Direitos Humanos, onde desenvolve pesquisas na área de currículo, cultura e diferença, formação de professores, políticas curriculares para os anos iniciais e educação infantil. A professora Rita é pró-cientista da UERJ, cientista do nosso estado pela FAPERJ e pesquisador produtividade do CNPq. A professora doutora Maria Luísa Susequinde é professora do Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, nos cursos de Pedagogia e Licenciatura, e também docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação, PPG-EDU, também da Unirio. Fez pós-doutorado na Universidade de Colômbia Britânica, no Canadá, sob a supervisão do professor emérito William Painer. É primeira secretária nacional da ANPED, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, líder do grupo de pesquisa, práticas educativas e formação de professores, onde desenvolve pesquisas na área de epistemologia, currículo e formação de professores. A professora Maria Luísa Susequinde também é cientista do nosso estado pela FAPERJ e pesquisadora produtividade do CNPq. Bom, a ideia da nossa conversa hoje é dialogar um pouco sobre as questões das políticas de currículo e do currículo nesses tempos atuais, né? São tempos de pandemia, tempos de um desgoverno, onde uma série de ataques à educação vem sofrendo. A gente vinha realizando um grande debate contra a BNCC, dentro da BDC, do GT12, do Amped, e aí, né, como diz a Rita, abemos BNCC, e a partir disso já vemos agora a BNCC de formação de professores, e nesse contexto todo, essa questão da pandemia, né, que está mexendo com a vida de todo mundo, do mundo inteiro, e de certa maneira vai mexer também com o currículo e com as políticas de currículo. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu vou deixar a fala com a professora Rita Frangella, né, ela vai ter o tempo aí mais ou menos de 20, 25 minutos para desenvolver sua fala. Aí, na sequência, a gente volta com a professora Luli, Maria Luísa, eu chamo de Luli, e depois a gente parte para o debate. Vocês podem participar com comentários, perguntas, né, através do chat do YouTube. As perguntas a gente vai deixar para o final, mas os comentários a gente vai estar colocando em tela para, né, fomentar a discussão. Então é isso, Rita, você aí. Olá, não preciso agora do óculos, só daqui a pouco. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer a possibilidade da gente estar discutindo e pensando o currículo coletivamente, como eu tenho defendido que deva ser. Queria agradecer primeiro ao convite do Rafael e a possibilidade que a Universidade Federal do Acre está me possibilitando de participar dessa conversa e também parabenizar pela iniciativa de estar promovendo esse espaço de reflexão. E dizer do prazer também de poder estar conversando com Maria Luísa. Vou fazer também igual o Rafa, com a Luli, é uma parceira de trabalho muito querida e que a gente tem desenvolvido muitas ideias nesse nosso diálogo. Então, para falar de políticas de currículo, eu abri, vocês não se incomodem se eu de vez em quando olhar para um lado e tudo, eu estou aprendendo também, como todos os professores, ou pelo menos muitos deles, a gente está se adaptando, né, a novas estratégias, novas modalidades. Por exemplo, eu estou falando aqui e na minha tela eu me vejo, e isso me dá uma agonia de não ver mais ninguém. E aí, quando o Rafa falou dos comentários, eu abri, eu falei, oba, agora aqui eu estou vendo, estou entrando comentários, estou vendo um monte de gente aqui. Bem-vindo a todos e todas.
Então é bom a gente vai se organizando aqui. E aí falar de currículo nesse contexto, eu acho que a gente está vivendo um momento paradoxal para a gente discutir currículo. Sem dúvida nenhuma, estamos todos impactados pela questão da pandemia, que traz questões de todas as ordens, né? Muito diferentes questões para a gente estar pensando. Ao mesmo tempo, eu vou falar um pouco de algumas positividades possíveis ou de potencialidades que esse momento também abre. Então, eu não quero falar só em termos de positivo e negativo, porque eu não trabalho com essa lógica binária, não é isso que eu tenho defendido nos meus trabalhos, não é isso que tem guiado minhas discussões. Mas eu acho que temos algumas potências. E para falar dessas potências, eu quero falar de eu quero trazer o momento, a discussão da sensação de perda. O momento que a gente está vivendo, o tempo todo, muitas vezes a gente vai o tempo todo falando de perdas, 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 e no que diz respeito à escola, isso tem se apresentado dessa forma. O que está se perdendo? Qual é a perda? Hoje de manhã, e eu acho que também são fontes, havia um debate, um programa da televisão falando sobre a volta às aulas, que alguns estados já estão voltando às aulas, por exemplo, estados, o Distrito Federal, a partir de segunda-feira, já está autorizada a volta às aulas das escolas particulares. E os professores e os alunos voltando, e com todas as questões dos medos, dos receios, e ao mesmo tempo que, com todos esses medos, receios, pesquisas, com pais dizendo que não vão deixar seus filhos voltarem à escola, há também um discurso da pressão pela necessidade da retomada, por se pensar o que fazer, porque os alunos estão perdendo. Eles vão perder o ano. Eles estão perdendo alguma coisa. E eu quero pegar essa coisa da perda, né? É um tempo perdido. A ideia de perda, né? A ideia de você jogou fora, é alguma coisa que foi retirada e que faz falta. E isso me incomoda muitíssimo nessa discussão. Porque o que se perde? Né? Ao mesmo tempo que tem essa discussão de perda, eu acho que ela traz, por um outro lado, uma ideia de ganho. Ganho porque ela é potência para a gente discutir currículo. E o que está se perdendo? Aí se fala, vai perder o ano, os alunos vão perder... Como perder o ano? Quem é que disse que o tempo tem que ser vivido dessa forma congelada, que de março a dezembro tem que ter aula? Que a gente não pode buscar outras formas de pensar e de organizar a escola, o tempo da escola. Então, já vi aqui que entrou nos comentários, o boa tarde de Rosalva, vou agradecer. Rosalva Drummond, que é professora do ISERJ, no Rio de Janeiro, fez doutorado na UERJ e participa do grupo de pesquisa. Como eu aprendi com a Rosalva, a gente ainda tem as políticas de currículo, a questão do tempo ainda é balizadora de muitas decisões e decisões curriculares. E é essa noção de tempo que está mobilizando essa ideia de volta, essa ideia de perda. E aí é a perda do tempo, a perda do conhecimento, a perda do currículo. Então, o currículo, o conhecimento, o próprio tempo, a escola, viram coisas que se perdem,
coisas como se fosse possível. Então, eu acho que toda essa discussão em torno dessas perdas e, ao mesmo tempo, o medo, as ansiedades que essa volta às aulas, que na minha ideia, no que eu tenho discutido, elas são precipitadas e são feitas sem o necessário debate de aspectos pedagógicos, de fato, que podem potencializar a discussão. Porque, ao mesmo tempo que tem o medo da perda do tempo, tem também uma valorização pela escola. Paradoxalmente, a gente está vivendo um momento onde a escola está sendo valorizada, né? Já virou meme, circula em muitos espaços as questões de pais desesperados, como dar conta, né, acompanhar os filhos, assim, como que a professora, né, trabalha. Acho que a valorização, inclusive, de que o exercício do magistério não é destinado ou não vai ser subsumido à ideia daquele que cuida, que acompanha, que qualquer um, se tiver conhecimento daquele conteúdo, é possível de orientar o processo de aprendizagem de um outro sujeito que não tem ainda esse conhecimento. Então, eu acho que a gente está vivendo também um momento de valorização dos professores. E aí, nessa questão de tempo, né, está se perdendo conteúdo, os meninos não estão aprendendo. A minha lógica, né, a minha ideia é que parece que tem uma forte discussão de cumpra-se o currículo. E eu acho que é exatamente aí que a gente tem uma potência de discussão. Porque o debate curricular exige que se coloque em questão essa ideia de cumpra-se o currículo. Porque a ideia de cumpra-se um currículo é um currículo pronto, a prioristicamente, engessado, que deve ser posto em prática. Se a gente for pensar hoje, mesmo que as crianças voltando às aulas, ou o que se aprende, né? O que desse ano que todos nós estamos vivendo e todos nós estamos aprendendo muitas coisas, o que se aprende? O que é fundamental, o que é conhecimento a ser aprendido, discutido? É essa discussão que eu acho que esse momento exige e reclama. E as tensões que a gente tem vivendo propiciam que se abra debates em torno dessas questões. Porque o que a escola vai ensinar? Os meninos vão voltar semana que vem, por exemplo, no Distrito Federal, algumas escolas vão voltar para a escola para sentarem, abrirem o livro de química e aprenderem uma fórmula. Ou então uma professora de português, criativamente, pode pegar um texto sobre a pandemia e fazer a interpretação do texto. O que é fundamental? O que está se perdendo? Que conhecimento que precisa ser cumprido? Esse conhecimento não está pronto no sentido decidido. Essas decisões, elas passam necessariamente por um debate curricular vivo. E aí, esse debate curricular é preciso que seja trazido na discussão do que esse tempo, por exemplo, esse contexto de pandemia, que conhecimentos estão sendo construídos nesse momento, como é que a gente está, como é que as escolas estão vivendo, e essas crianças estão vivendo esse momento, crianças, jovens e adultos. Muitas vezes eu falo de crianças, a minha trajetória também de professora mais voltada para trabalhar com crianças, mas crianças, jovens e adultos, na educação básica, na universidade. Como é que é possível pensar cumpra-se um currículo de um conteúdo desconectado da vida vivida a cada dia e a cada novo desafio que esse contexto nos apresenta? Então, acho que é preciso pensar que a escola ela precisa dialogar com
a sua comunidade, com os alunos, com os professores, inclusive na definição disso, do que deve ser ensinado. É exatamente aí que eu retomo críticas que já fazia e que tenho feito, eu, Lully, Rafa, em outros fóruns, na problematização da BNCC. A ideia de que é possível definir aprendizagens básicas com precisão, clareza e explicitação que sejam comum a todos. Quer dizer, esse todos uniformizado, homogeneizado, indistinto. Me lembro, parece a imagem que muitas vezes, em alguns momentos aparece na televisão, né, da imagem com o rosto desfocado. Esses são os todos para quais essas aprendizagens são definidas como básicas. Eu acho que é esse momento que é importante que a retomada, a discussão sobre a escola pense efetivamente qual é o papel da escola. Porque as discussões que estão sendo feitas na retomada das escolas é uma discussão feita em termos de perdas e cumprimento, né? De um papel da escola que é ensinar coisas. E aí eu estou chamando conhecimento de coisa porque ele é coisificado nessa lógica. E é preciso repensar o papel da escola, da dimensão da escola em seu papel educativo. Discutir qual é o sentido da escola, qual é o papel da escola nessa discussão. E, para isso, requer autonomia pedagógica. Eu acho que é fundamental que se pense que essas decisões, que essas discussões são decisões singulares. Não podem ser decisões que são tomadas de forma centralizada e com cunho universal. Essas decisões, elas precisam se dar coletivamente, dialogicamente e pensada como decisões singulares. Decisões, e para serem decisões, elas vão ser construídas contingencialmente, não a partir de definições postadas a prioristicamente. Acho que essa é uma questão fundamental. Então, eu acho que é preciso pensar que esse momento nos convoca a discutir o que a gente está entendendo por currículo. A ideia de perda, cumprimento, conteúdo a ser cumprido de currículo remete a essa ideia do currículo coisificado, pré-determinado, que cabe implementação. Então, parece que nós estamos discutindo a implementação, né, a retomada de uma lógica de implementação numa perspectiva instrumental, empobrecedora. Então, é preciso que a gente pense o currículo como essa produção contingente, que envolve diferentes sujeitos, que envolve discussões de diferentes naturezas e que os professores, eles não são implementadores, eles não vão pôr em prática cumprimento, não cabe a eles cumprir com o currículo, mas cabe a eles pensar e discutir o currículo, produzindo, sendo observados e considerados como produtores desse currículo. Então, é preciso pensar esse currículo na articulação com um projeto político-pedagógico, com uma ressignificação dos sentidos de aprendizagem, de conhecimento, de avaliação, de docência, numa negociação que não implique no apagamento das diferenças entre as muitas escolas. Não dá para a gente pensar na volta das escolas, mas esse plural é retórico, né? Porque você planeja uma volta para a escola. E aí pensar na singularidade das escolas e como é que cada escola vai construir possibilidades de trabalho. Eu tenho tido contato, né, com alguns relatos que eu não sei nem como é que eu vou dizer
como é que eu adjetivo, né, desse momento que a gente está vivendo, e das questões que estão sendo desenvolvidas, né, nesse contexto de pandemia. A ideia das aulas remotas, ou como elas têm funcionado, tem uma discussão nessa também ideia do currículo a ser cumprido, do tempo, da perda, que a problematização disso nos leva também à problematização da ideia do currículo como controle, a ideia de um necessário controle estrito sobre aquilo que vai ser ensinado. E aí, nesse sentido, a grande preocupação, vamos ter aula remota, mas precisamos pensar como que vamos avaliar. Isso também coloca em xeque um estado avaliador, uma escola avaliadora, né? Qual é a questão da existência da escola, né? De estar na escola. Não se vai para a escola para aprender coisas só para fazer prova. E eu acho que todos esses questionamentos a respeito desses paradoxos, né, nos levam também a problematizar isso. Então, acho que é preciso pensar que uma retomada ou uma discussão curricular, nesse sentido de perda, nesse sentido de cumpra-se, reforça, endossa uma ideia de controle. Um controle, um adensamento, inclusive, do que vem sendo proposto com a BNCC. Sendo proposto pela BNCC, principalmente com um atrelamento entre a definição precisa dos conhecimentos e a avaliação desses. Então, acho que é colocar em xeque essas questões para pensar que aula, escola, currículo é mais do que definição daquilo que deve ser ensinado. É quase que uma listagem. É preciso pensar e desconstruir esses sentidos numa discussão que nos propicie avançar no entendimento do currículo como um processo, um fazer-se que envolve diferentes sujeitos e demandas que não podem ser desconsideradas nesse processo. Eu não sei, eu acho que eu já estou mais ou menos no tempo, acho que é um esquenta, né? É uma fala inicial para que a gente possa abrir para o debate e poder, a partir daí, avançar com as nossas discussões. Bom, Rita, muito obrigado pela sua contribuição. Deixa um pouco disso, né? Essa dificuldade de se centrar o currículo num único objeto, esses mecanismos agora, né? Professores recebendo mensagem de WhatsApp no domingo, de conteúdo, ensino remoto, isso tudo impacta, de fato, na organização curricular, no planejamento do professor e na política de currículo, sim. Bom, tem vários comentários aqui, comentários muito interessantes, mas vou passar a fala para a Luli, né? Para poder fazer a conversa dela conosco, e aí essa conversa complicada, que é o currículo, como ela mesmo aponta junto com o Painer, e aí na sequência a gente parte para um apanhado geral e uma conversa mais ampla. Obrigado, Rita. Você agora, Luna. Vamos lá, então. Olá, pessoas queridas, Lenilda, Guilherme. Vou começar, né, pessoas aí desse tempo da internet. Espera aí, Rafa, tira um instantinho. Deixa eu dar um alô primeiro, por favor. Vou começar agradecendo, então, ao Rafael, e em nome de Rafael, a todos os membros do programa e da universidade. Cumprimento a todos presentes agora e sempre nesse espaço virtual, na pessoa da minha querida amiga professora Rita, presidente da
minha associação de currículo também. É uma honra estar aqui, sempre é bom dizer que, em nome da Amped, dos nossos milhares de associados, é uma honra poder carregar essa voz e dialogar, né, por todos esses cantos da Terra Redonda. Quero começar manifestando minha solidariedade em relação aos milhões de pessoas desse país e do mundo afetadas pela situação de pandemia. Então, veja, Rafael me passou um dever de casa, que era um pouco trazer essa discussão para um cenário mais amplo, que eu venho estudando há algum tempo. Então, vou pedir para ele desculpa agora, então, colocar aí a minha imagem, né? Então, essa discussão que a gente está fazendo, né? E já remetendo um pouco ao que a professora Rita coloca com tanto conhecimento, propriedade, a escola não é uma instituição pronta e acabada, né? Porque estamos falando de uma sociedade democrática, e democracia não é um fim, não é um objetivo, não é um estágio civilizacional que a gente atinge, mas é uma construção cotidiana, né, em fluxos, e que tem que ser cotidianamente renovada em todos os territórios que a gente habita, né? Então, como Rita já disse, eu reforço, né, a autonomia de cada escola e a autonomia de cada professor é muito importante e se torna fundamento desse processo de construção cotidiana de uma escola democrática, né? Isso requer o esvaziamento das políticas educacionais padronizadoras em qualquer sentido ou esfera pedagógica. Então, como foram acordadas nas muitas discussões em que a gente vem fazendo e na construção coletiva no Brasil inteiro, na Conferência Nacional de Educação Popular, que foi feita em 2018 em Minas Gerais, né? A gente determina que a educação pública e democrática ela é necessariamente para todas as pessoas cidadãs, e por isso é popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade socialmente referenciada, e por isso se contrapõe a todas as formas de preconceito, sendo um espaço, um território de militância antirracista, antimachista, antissexista, antimisógina, antixenófoba, anti-LGBT e mais fóbica, anti-adultocêntrica, e assim contribuindo para a superação das formas de discriminação. Pode passar, por favor? Então, eu peço a todos que me ouvem, né, que façam um esforço aí de desimaginar esse mundo que a gente está acostumado a enxergar, né, e se permitir desenhar aí um outro mapa do mundo, um mapa de territórios flutuantes, em que a gente, nesse momento, está sob um grande movimento de afogamento e de empuxo das nossas estruturas democráticas, projetos, instituições, secretarias foram desfeitas, ataques foram feitos, nesse momento que eu chamo de um tsunami neoliberal conservador global. Mais que conservador, ele é retrógrado e com muitas características neofascistas. Veja, a coisa mais interessante aí, já para começar, é a gente chamar a atenção de como o tempo da academia é um tempo muito diferente do tempo da internet, do tempo do WhatsApp, do tempo do jornalismo, né? Eu estou aí desde 2014 tentando estudar esse tsunami de avaliações, esse tsunami de ideias dentro do campo da educação, invadido pelo vocabulário da gestão, né, de que dados teriam que ser gerados dados para o planejamento. Então, toda essa invasão na educação que eu venho estudando e que, ao longo dos anos 2014, 2016 e até 2018, eu percebo, então, um grande fenômeno, um grande fluxo
de reação às nossas conquistas, aos territórios que nós avançamos, às linhas abissais que nós empurramos ao longo dos anos de democratização, de implementação e discussão da LDB e construção de políticas, implementação da Constituição Federal de 1988 e, sobretudo, a partir dos anos 2000, com o governo progressista do Partido dos Trabalhadores, com políticas que incidiram diretamente no campo da educação, mudando a cara das redes, transformando o sistema de pós-graduação nacional e interferindo diretamente na própria vida de produção do conhecimento do país. Mas isso não era sem movimentos contrários. Então, esses territórios que foram avançados, eles agora são deglutidos por essa imensa onda que de natural não tem nada, né, que se sustenta no binômio Estado mínimo, segurança máxima, né, que nega as antigas políticas de mercados globais, de cidadanias globais, em nome de políticas de anti-imigração, que a pandemia tornou mais óbvias e claras, até com a suspensão de vistos de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, e com as guerras comerciais até por respiradores. Então, por favor, pode passar. Eu, junto com Boaventura de Souza Santos, tenho defendido que a globalização não é um fenômeno monolítico, são muitas redes que se formam e que, mesmo assim, a gente tem uma tendência, que é uma globalização hegemônica neoliberal, pode passar, onde estão evidentes o primado do direito, da liberação da economia, da privatização dos bens públicos, minimização do Estado, uma democracia de baixíssima intensidade, mas a gente também pode identificar uma série de movimentos globais contra-hegemônicos. Por exemplo, os movimentos feministas, os movimentos antirracistas, os movimentos ambientais. Pode passar? E, nesse sentido, eu chamo a atenção para o momento particular que estamos vivendo, onde, junto com o presidente Jair Bolsonaro, nós temos a imagem clara da ideia de que o que se tem agora é uma rede de política e de valores que não acredita em interesses globais. Não acredita em direitos universais, não acredita em patrimônios universais, não acredita nem que a Terra é redonda, que dirá, né? Pode passar, por favor. Então, junto com a Inês Barbosa de Oliveira, ainda em 2018, a gente já assumia que fomos, como pesquisadoras, surpreendidas por algo que não esperávamos viver ou sofrer, e acreditamos hoje, então, que esse tsunami já vinha se formando nessa imensa fenda de um relevo muito antigo do Brasil, que é o Brasil colonial, escravista e heteropatriarcal. Pode passar, por favor. O Jason Stanley, um autor bastante atual e que vem fazendo muito sucesso, inclusive porque fez uma live com o Átila e a Marino, o guru da pandemia, que eu gosto muito também, como provavelmente muitos entre todos presentes, ele tem mostrado como o fascismo opera, né, a política do nós e eles, como sendo basicamente uma política divisionista, onde se opera, pode passar, por favor, o tempo todo com a ideia de que existe hierarquia, existe exemplaridade, é possível desumanizar alguém que merece ser punido, que merece ser execrado, e uma autorização a todas as formas de ódio. Como diz o Boaventura, são fábricas incessantes de ódio, trabalhando o tempo todo naquilo que Hannah Arendt chama de políticas de anticoesão social. Um bom exemplo disso é a escola sem partido, que se alimenta o tempo todo da oposição escola, professores e família, e que agora está absolutamente deslocado nesse contexto pandêmico, em que a escola foi para dentro da casa, junto com a família, e que, de alguma maneira, os professores retomam alguma centralidade do processo de planejamento e execução das suas aulas. Pode passar.
O problema, como já ressaltou muito bem a professora Rita, é que nesse contexto do tsunami, a gente vem enfrentando, desde 2012, reformas curriculares que eu chamo, também usando o arcabouço do pensamento abissal do Boaventura de Souza Santos, de arrogantes, indolentes e malévolas, né? Então, eu tenho chamado a atenção para esse modo preguiçoso de criar, de produzir conhecimento e como essa criação de conhecimento é valorizada nas políticas de conhecimento, nas políticas curriculares, um modo de produção que é monocultor, que é por isso ele se baseia numa razão indolente, que tem preguiça de reconhecer outras experiências, outros modos de conhecer, outras epistemologias, outros tempos, né? E esse é um momento que a gente tem que parar para falar disso, porque na internet a gente tem um tempo que é um tempo para sempre. Os tempos escolares estão todos modificados, né? Com a presencialidade, a sincronicidade e todas as questões que finalmente passaram a habitar as nossas discussões curriculares e que nos colocam de uma vez diante da necessidade da gente reconhecer os muitos tempos. Tanto o tempo rápido do WhatsApp, como sendo um conhecimento que se produz e circula com imensa velocidade, quanto, por exemplo, os conhecimentos dos povos originais, milenares, que têm o mesmo peso na grande mesa, né, ecológica, que são os currículos das diferenças. Nesse sentido, pode passar, dominado por essa preguiça de conhecer a diferença, de conhecer o outro, né, os outros, o conhecimento se configurou como sendo ocidental, eurocêntrico, capitalista, colonial, branco e heteropatriarcal. Sendo assim, se tornou hegemônico e tem uma razão, que é uma razão indolente e preguiçosa. De modo displicente e arrogante, arvora-se de tal superioridade que se reconhece como único, melhor, total e até mesmo neutro. Torna-se, então, mais do que hegemônico, único. E assim, assassina a existência, torna inexistente, produz como existente, pode passar, tantos outros conhecimentos que habitam as nossas vidas e, portanto, habitam as conversas complicadas, que são os currículos, nos cotidianos, nos chãos das escolas. Os conhecimentos de gênero, os conhecimentos etários, que muitas vezes determinam que a criança não sabe nada, quem chegou ainda não aprendeu nada, e quem é velho já não sabe mais nada, né? E todo mundo tem muito para ensinar nos cotidianos, nos currículos das escolas, né? Os conhecimentos étnicos, os conhecimentos do senso comum e de tantas outras áreas que a gente tem para falar. E nesses assassinatos, pode passar, também permitem muitas formas de violência, né? Que habitam tanto os currículos e os pátios das escolas, mas também as portas e as comunidades. Pode passar. Nesse contexto, então, de 2013, né, marcadamente 2016 a 2020, a gente tem ameaçadas as recentes conquistas da universalização do acesso à educação básica, né, que correu sério risco de desaparecer agora, mas aprovamos o Fundeb, viva nós. A expansão do ensino de pós-graduação superior médio público federal, ainda carecendo, né, e o Fundeb tem esse papel, né, de diminuir a desigualdade entre as redes, que são uma única rede, né, a Rede Nacional de Educação, que vai da educação infantil até a universidade, né, e que está em situação de desfinanciamento com a emenda 95, ainda em muitos municípios não se paga sequer o tempo de preparação. Por favor, pode ir adiante. Esse reformismo, então, ataca diretamente a LDB e pregando a unificação curricular, se escora como uma mesinha de 4 pernas na massificação dos materiais didáticos, nos testes externos padronizados e na formatação, né, da formação de professores. Todos esses, ao longo desse período, foram se tornando parte do novo ordenamento legal e jurídico e das diretrizes curriculares da educação brasileira. Então, infelizmente, a gente assistiu esse tsunami derrubar todas essas
pedras que garantiam direitos da autonomia, tanto da gestão quanto da autonomia dos currículos nas escolas. Com isso, todo saber, todo conhecimento considerado válido está fora daquilo que é criado no cotidiano das escolas. Pode passar? Essa daí, então, agora, é a foto do que eu chamo de tsunami, que foi crescendo ao longo dos anos, e vocês vejam, chegou a apagar a imagem de que a escola é nossa, que estava por trás, né? Então, desde 2013, com a aprovação da legislação de ensino e pesquisa, que hoje permite a tentativa do governo de colocar o Futurice em ação, a gente vai falando de uma série de disputas, a disputa pela base, o desenvolvimento e implantação de todas as outras bases, né? A criminalização do conhecimento, o golpe, a alteração do Fórum Nacional de Educação, do Conselho Nacional de Educação, e mais recentemente, né, a base de formação de professores, os projetos de homeschooling, de escolas militarizadas, o fim da política de índios isolados. Enfim, estamos falando de uma série de ataques. Estamos no terceiro ministro da Educação, tivemos o pior ministro da Educação da história do país já. Vamos ver o que vem o próximo, quando se recuperar do Covid que pegou do presidente. Mas já de cara sabemos da nomeação de 12 novos conselheiros para o Conselho Nacional de Educação, que não respondem, nenhum dos 12, aos anseios das comunidades acadêmicas e de trabalhadores da educação. 2020, a pandemia ataca diretamente a nossa vida, né? E a aprovação do Fundeb é talvez aí um respiro para a gente pensar numa possibilidade de retomada de vitórias em direção à reconquista de uma educação em direção democrática. Nesse sentido, vale lembrar algumas imagens aí, olha. Congresso Nacional, em 2017, pode passar. O professor Todd Price, que assistiu o nascimento e o declínio da Base Nacional Comum Curricular nos Estados Unidos, lembrando que o problema da base é o controle daquilo que fazem os professores dentro das salas e daquilo que criam as comunidades, os territórios. Então, é um objetivo de centralização. A próxima imagem que eu gosto muito de usar, que é uma comparação entre o currículo planejado, qualquer que seja ele, o melhor do mundo, o sapatinho de cristal, o currículo mais perfeito, mais democrático, ele sempre é diferente da experiência vivida. E a base faz isso. Pode passar. O resultado a gente já conhece. Tem um anterior, onde eu lembro, já encerrando aqui com Janet Miller, que currículo é uma comunidade de dissenso, é preciso superar a fantasia de harmonia, de que conhecimento é acordo, conhecimento é a produção, criação permanente de diferenças, de desacordos e de novidades. São disrupções permanentes. Então, a gente resiste nas redes. Segue o slide. Pensar em rede tem sido nossa tática, tanto de ver os avanços e as diferenças que a gente faz nos cotidianos, escrever, narrar, compreender, valorizar as criações dos professores nos cotidianos das escolas, ao invés de usar modelos de pesquisa fixos que invisibilizam o que os professores fazem. Pode passar. Porque as experiências de quem chega na escola remando numa caixa de freezer no Rio, e eu vi isso quando estive em Tabatinga, essa experiência tem que habitar os cotidianos escolares, porque ela habita. Então, ou a gente ouve, ou a gente está tirando a voz, né? E apagando mais ainda essas conversas complicadas que são os currículos. Pode passar. Nesse sentido, os currículos são conversas complicadas porque a gente está sempre falando com gente e as pessoas têm transparências e têm obnubilidades, né? Porque mesmo os conteúdos
têm histórias, e são conversas com as suas histórias. Porque mesmo os conteúdos foram criados conosco, por nossos mentores, por nossos professores, que também habitam os nossos conhecimentos sobre essas coisas. Então, a conversa é complicada porque enfrenta, né, alguma coisa que a Nilda Alves também enfrentou, né, o dentro-fora da escola, junto e não separado. Acontece entre todos na sociedade. Eu estou terminando com La Roça, por favor, pode passar, numa citação, lembrando que tanto a pretensão de manter a continuidade do mundo, quanto sua transformação radical. Então, tanto querer revolucionar o mundo pelos currículos, quanto querer usar os currículos para conservar o mundo e não deixar as pessoas aprenderem a ser e quererem ser e reescreverem as suas histórias dentro das escolas, como todos nós temos o direito a fazer, né? Exige um tributo, que é o sangue das crianças. Terminando com Painer, a teoria do currículo é o que diz respeito à descoberta e articulação para a gente, para todo mundo, do significado educacional das disciplinas escolares. Né? Para a gente, para a sociedade, em todos os momentos históricos, principalmente esses de constante transformação que a gente vive. Né? Em consequência, a gente precisa rejeitar sempre qualquer tipo de colonização das políticas curriculares pelo mundo dos negócios. Para terminar, porque online, no YouTube, remoto, sincrônico, assincrônico, pelo WhatsApp, pelo material impresso, na sua casa, a escola é nossa. A escola republicana tem um papel muito maior do que os seus territórios. Obrigada, Rafa. Vamos esquentar essa conversa. Bom, Luli, muito obrigado mesmo pela sua exposição. Acho que ela traz vários elementos para a gente conversar e discutir. Algumas coisas estavam me saltando na cabeça aqui, e aí teve alguns comentários que antes eu estava monitorando os slides, que quais os desafios, né, de pensar tanto a questão da formação de professores e repensar a questão da formação e do currículo nesse contexto. Enquanto eu vou buscando algumas perguntas aqui, vocês podem comentar sobre essa colocação que eu fiz. Essa ideia de repensar a formação e de repensar a prática escolar. Ou a oportunidade de admitir de vez que a gente está sempre o tempo todo repensando tudo isso. Sim. Ou pelo menos deve, né? Porque... Quando a gente pensa que a gente não repensou, é porque a gente repensou e decidiu fazer o mesmo. Eu vou... Para começar, primeiro eu queria agradecer, porque aí, assim, enquanto o Luli falava, eu pude fazer outra coisa, né? E aí fui lendo aqui, então eu queria agradecer e primeiro dizer da minha felicidade de ver tanta gente aqui, tanta gente mandando abraço, tantas redes públicas de ensino representadas aqui, com muitos professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro e de outras redes, tantos estados representados, né? De fato, a gente está vivendo outras experiências, encurtando as nossas distâncias através do uso das tecnologias, do que nos é permitido. Eu vou começar, porque na hora que eu fui acompanhando, a Irami colocou aqui assim, Rita, não está na hora de pensar num currículo flexível e adaptado? E aí eu vou começar daí, depois de ouvir Luli, né, e assistir, que a Luli traz umas imagens, eu comecei a ver, eu falei, poxa, eu podia fazer uma imagem também, mas eu acho que eu vou abrir uma agora, não tenho competência para fazer isso. E sou reprovada, já não passei na escola, eu não tenho competência para abrir isso. Mas sigamos em frente. E aí, quando ela pergunta, é uma ideia de um currículo flexível, adaptado? Não. Me afasto dessa ideia de pensar currículo flexível e adaptado,
porque é flexível alguma coisa que já está pronta e que vai ganhar essa característica de flexibilidade. E vai se adaptar também a alguma coisa que está pronta. Então, eu não quero trabalhar nem com a lógica do flexível, nem com a lógica do adaptado. Uma questão que eu tenho pensado e que eu acho que cada vez mais tem sido está alimentando minhas reflexões é quando a gente fala de desenho curricular. Ok, vamos trabalhar com a ideia de desenho, mas eu gosto de falar de desenho impreciso. Rotas sem precisão, sem direção estabelecida, porque eu acho que é isso, né? É pensar, e quando eu estou falando de desenho impreciso, de rota impreciso, o que eu estou querendo destacar ou colocar como marca? A ideia de imprevisibilidade e a ideia de decisão. Uma ideia que me afasta da lógica de determinismo, que, por exemplo, trabalhar com uma ideia de flexível e adaptado poderia sugerir, no sentido de que já está fixo, que já está determinado, e a partir daquilo que está determinado, eu tenho um certo jogo de cintura, né? Eu acho que eu prefiro investir no jogo de cintura, mas investir no jogo de cintura de um caminho que se faz na medida que se caminha. E aí, na medida que se caminha, observando os desafios que são postos e que são impossíveis de serem previstos, né? Serem antecipados, e mesmo que antecipados, a gente não pode garantir. Eu vou me apropriar da imagem que a Lully fez da Cinderela, né? Já que trouxe um conto, né? Vamos pensar na Chapeuzinho Vermelho? A mãe dela avisou, não vai por esse caminho, tem um lobo. Mas ainda assim, a decisão era dela. E ela encarou. E quem disse que ela foi comida pelo lobo? Ela criou estratégias. Tanto criou que depois conseguiu chegar a casa da vovozinha. Então, assim, como é que a gente pode prever isso? Então, eu acho que é a própria ideia do caminhar e de pensar esse currículo nesse caminho, nessa trajetória, sem essa garantia absoluta, né? É a ideia, eu invisto na ideia de pensar o currículo o tempo todo como decisão, né? E que decisões curriculares a gente está tomando. Entendendo que essas decisões curriculares não significam aplicabilidade, rota segura ou a garantia de um objetivo, de um horizonte determinado a prioristicamente. A gente esquentar para a gente começar. E aí, nisso, enquanto a gente vai esquentando, eu vou mandar um abraço para Manaus, para Mossoró, pessoal da UERN, Meire, Jean, Pernambuco, Lucinalva. E tem um monte de gente aí, mas estou muito feliz de poder estar juntando um monte de gente para pensar currículo. Que eu acho que é isso, é a potência. E assim, cada um chega aqui trazendo diferentes experiências curriculares. E é o nosso encontro, é alguma coisa do que nessa conversa complicada vai ser produzida, é que vai produzindo também o currículo. E que é impossível antecipar. Lully, quer comentar alguma coisa mais? Posso? Deve. Então, eu coloquei uma das imagens que eu usei, tinha um pintor e um quadro atrás. Se você quiser voltar, aquela é uma imagem de um quadro do Jackson Pollock, que é o quadro, é o autor, um dos pintores que o Painter mais gosta, e por isso eu botei a citação dele em cima da imagem,
E o Jackson Pollock, ele tinha um jeito muito especial de pintar, né? E o Painar gosta de dizer que, primeiro ele cita, né, a Mary Dahl dizendo assim: educadores, cuidado com o plano de aula, ele é de vocês. E aí ele diz assim: o máximo que a gente pode levar para a sala de aula são os baldes de tinta. A gente escolhe as cores, escolhe os baldes. Um balde grande disso, um balde pequeno daquilo, né? O que vai sair no final da criação curricular, né, a gente vai ver depois. E por isso que o Ted Aoki, um educador canadense que foi entrevistado e estudado pelo próprio William Painar, ele dizia que é muito importante ouvir as histórias que os professores têm para contar sobre o que eles fizeram nas salas de aula, e ele dizia que se os administradores e planejadores de currículo quiserem realmente pensar currículo, é para eles irem conversar com os professores, saber o que os professores fazem. Bom, eu acredito que essa é um pouco daquele movimento que vínhamos realizando de debate contra a base, da impossibilidade de algo comum, ao invés, em detrimento daquilo que era comum do trabalho docente, do professor, ou seja, não se ouviu o professor para saber o que é comum de trabalho, etc., para poder pensar isso. E aí, no que a Rita aponta, na fala dela, e a Luli traz a ideia do homeschooling, né? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Os defensores do homeschooling podem começar a usar esses efeitos da pandemia, do ensino remoto, para se dizer que o homeschooling funciona como uma modalidade de ensino remoto. E aí, como que fica essa discussão? Eu acho que a pandemia já está... eu li uma matéria de não me lembro agora, uma falha, mas não me lembro quem escreveu. É um professor falando da sua experiência com a sua filha, professor universitário falando da sua experiência com a sua filha de 5 anos, com tarefas enviadas para casa, que ela tinha que fazer um desenho, e ele dizia assim: mas como é que a professora lida com essa menina? Porque teve uma hora que ela parou de... Então, eu acho que uma questão da homeschooling, ela perde força com a própria valorização que hoje eu acho que a gente tem dos professores. Por um lado, que também nada é tão simples assim, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um momento de valorização dos professores, ou pelo menos de reconhecimento de um trabalho feito, da especificidade de um trabalho do professor, e que não é simples assim. Então, eu acho que nisso a homeschooling perde. E que é diferente, homeschooling e atividade remota. Sim, até estou pensando... Eu acho que é preciso... Eu tenho um certo cuidado com as palavras. E eu acho muito interessante a gente pensar a ideia do atividade remota. Não é à toa que se usa essa palavra remota, né? Se a gente for pegar o sentido dicionarizado da palavra da remota, o que significa? Afastado no tempo e no espaço, ou que tende a não acontecer, pouco provável. É isso. Né? Vamos pegar aquela imagem do home office do rapaz que tira uma foto dele sentado ali, ele coloca e vai fazer outra coisa aí. Né? O que é o remoto? Então, eu fico me perguntando, eu acho que essa é uma discussão importante, né? Eu não estou dizendo, nem me colocando numa posição binária contra as atividades remotas. Mas o que são as atividades remotas? Mais do mesmo? Colocar com outro aparato, e aí você transforma a tecnologia em mero aparato instrumental, o mesmo do que acontece na escola, e que a gente já criticava, que não estava bom. Como eu tenho escutado relatos de alunos que têm que assistir aula de 8 a meio-dia, ou seja lá que hora, com a blusa do uniforme da escola para dar uma cara de normalidade. Que isso? Olha só. Aí, volto para a ideia da atividade remota, aprendizagem remota.
Então, acho que é o momento da gente pensar, eu não estou dizendo que a escola não tem que fazer nada, mas entre o nada e o tudo, como é que a gente vai, o que significa e o que a gente vai trabalhar? Eu acho que é esse momento que a gente está sendo convocado, para ressignificar, e aí ressignificar o que é currículo. Então, sobre essa questão, a Roberta tem uma pergunta parecida, ela foca na educação infantil, mas eu acho que cabe pensar sobre tudo, né? Como pensar em um retorno para a educação infantil, onde interações e brincadeiras não serão possíveis? Que currículo é esse? Fica a reflexão. Vou falar, hein? Gente, olha só, isso aí eu vou concordar com a Rita. Concordo inteiramente com a Rita. Mas é meu papel lembrar que tem outros fluxos e outras redes. Então, por exemplo, é importante lembrar que o parecer do Conselho Nacional de Educação e a própria normatização dele pelo MEC autorizam a qualquer família fazer ensino fundamental 1. Disponibilizando a base. E os materiais já estão aí, prontos, inclusive gratuitos, muitos deles. Então, acho que tem que estar atento, porque se de um lado, Rita, tem meu voto de absoluta razão, né? Como dizia meu professor Gilberto Velho, se Foucault tivesse 100% correto, não tinha o Goffman, né? Então, tem que ter um pouco dos dois, né? Se o Goffman tivesse 100% correto, não tinha o Foucault. Então, é isso, é no fluxo, é preciso de mais de um frame, né? De mais de um enquadramento teórico para a gente dar conta de uma discussão como essa, que vocês estão pedindo para a gente olhar um cenário de uma... absolutamente inédito, né? E que tem uma densidade. Você vê, alguém aí pediu para esse encontro como esse se repetir, é raro. Faz muitos anos que eu e Rita vimos debatendo todos esses temas, mas nós duas, assim, 2 horas à disposição de todo mundo, acho que isso nunca aconteceu. E, faz anos que a gente discute algumas dessas coisas, tá? Então, acho que é importante, seguindo aí na linha das perguntas que estão sendo feitas, dizer, num cenário de anti-intelectualismo, de pandemia, cujas pesquisas internacionais já apontam, por exemplo, verificando índices de evasão nas escolas, de evasão de professores, que a gente está falando, talvez, de um impacto em uma década da educação. Vamos lembrar que a gente está falando de uma educação nacional absolutamente desgovernada, trem sem freio. Porque nessa hora era para a gente ter um ministro com protocolos, com pandemia, com grupos de trabalho que pudessem ir aos municípios, que pudessem auxiliar as redes a tomar suas decisões, que pudessem auxiliar até as instituições particulares a enfrentar. Podia ter aí um grande PIBID da pandemia, juntando instituições de pesquisa, Fiocruz, usando o que cada um sabe, quem sabe o que sabe e o que o outro não sabe, para não deixar ninguém isolado, né? Mas a gente está vendo o contrário. São professores expostos a tarefas feitas de qualquer maneira, responsabilizados individualmente, mais uma vez, tendo sua docência inteira, duramente atacada e vulnerabilizada, tendo que resolver os problemas nas suas costas e se virar para ver se o estudante está recebendo ou não está recebendo material, se ele está aprendendo ou não está. E algumas pesquisas mostram dados muito tristes, né? Do tipo, mais de 7 em cada 10 professores é absolutamente frustrado com o resultado do que está fazendo. E a gente tem que prestar atenção para isso. Política pública tem que prestar atenção a isso. Querem tanta política, tanto índice, tem que usar para alguma coisa, sabe? Então, assim, quando a gente fala de retorno, para quem está perguntando, primeiro, é preciso de equipes gestoras, isso não pode ficar na cabeça do gestor da unidade escolar, não é o diretor da escola particular ali da esquina, e não é você, diretor da escola da tua rede pública, e não é nem só o secretário municipal de educação. A gente está diante de uma situação que exige equipes multidisciplinares para avaliar questões fundamentais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o protocolo das escolas é 1 por metro quadrado, mas no ônibus
2 por metro quadrado. Então, o que adianta fazer 1 metro quadrado na escola? Tá? Simples. O que adianta mandar lavar a mão na escola, se eu estou falando, não estou falando do interior do Amazonas, não, gente. Quando eu viajo, dizem assim, você está falando... Não, estou falando daqui do Rio de Janeiro, de 15% da rede das escolas que não tem água. Ou 20% que as famílias não têm água. Então, estamos falando de uma situação que está muito além do pátio da tua escola, para você gerir, né? Agora, estamos falando de um momento em que, sem gestão democrática, assassinatos serão cometidos. Sem consulta às comunidades escolares, sem negociação com as comunidades escolares, não é possível fazer nada em nenhum nível de educação. É preciso entender que as prefeituras, os estados estão liberando o mercado para voltar. E a escola tem um papel histórico de depositar a criança para a economia poder funcionar. E a pandemia nos exige enfrentar isso. A pandemia nos exige enfrentar a marca indelével da desigualdade de condições de acesso e permanência nos sistemas escolares em todos os níveis que nós aceitamos mudos durante muito tempo. Mudos ou brigando baixo demais para o tamanho do problema que era. A pandemia nos exige que de uma vez por todas a gente enfrente coisas que parece que foram determinadas nas pedras lá do Monte Sinai, mas precisam ser revistas. Relação demanda e oferta, como prevê a LDB, carga horária, frequência, quantidade de discentes por docente. Tem que repensar tudo isso. E de uma vez por todas, currículo trata de morte, trata de vida, trata de saúde, trata de amor, de prazer, trata do aumento da violência doméstica. Currículo trata de gênero. Obrigada. Bom, tem uma fala aqui, que é do Guilherme, que ele vem tratar dessa questão mesmo, de... Deixa eu ver se eu consigo caçar aqui. Tem uma lá em cima do Guilherme, enquanto eu estava falando, que me marcou, porque ele começa, a senhora. Eu falei, oi, quem é essa? Sou eu, de cabelo branco. A senhora. Não, eu estava falando, ele falou a senhora, eu falei, nem me arrumei direitinho, porque aí, né, a senhora... Falando da formação do professor, a formação docente. Eu acho que todas as questões que a gente está discutindo aqui, elas são questões que estão remetendo à discussão da política de currículo, principalmente a ideia do sentido de currículo, né? O que a gente está significando por currículo, mas a gente não está se referindo só à educação básica. Eu acho que essa é uma discussão premente na formação de professores, principalmente nas discussões em torno do que é o currículo. E a Luli falou, né, da BN, agora, além de... O Rafa abriu dizendo que eu brinco, e sempre falei isso, né, abemos base, agora, além de haver BNCC, abemos... Base da formação. Não só da formação, como ao apagar das luzes do CNE, que saiu, foi aprovado em 6 de julho, a Base Nacional da Formação Continuada de Professores. Foi. Pouquíssimo divulgado, ainda mais nesse contexto pandêmico, pouquíssimo divulgado, pouco trabalhado, mas que traz coisas para pensar a formação de professores de uma maneira complicadíssima. Quer dizer, complicadíssima não. Adensando uma lógica já presente na BNCC e subordinando a formação de professores à BNCC. Não sei se é até incisivo demais, mas colocando a formação em serviço da BNCC. Hoje é formar para saber aplicar, e aí é a ideia do cumpra-se, que já está determinado. Quem disse, você, professor, vai selecionar? Não, já está selecionado. Né? Cabe ao professor
tanto que há um investimento, há uma discussão na questão metodológica de forma muito intensa, na necessidade da formação, do saber ensinar, da questão metodológica, porque não se discute o conhecimento, porque esse já está dado, já está selecionado, já está organizado. Eu acho que essa é uma questão importante na discussão da formação dos professores, que é essa possibilidade de pensar, né, de discutir o que é currículo e o que é conhecimento. A gente tem visto, e é alguma coisa que hoje tem me interessado e a qual eu tenho me aproximado mais da discussão, na BNCC isso não aparece de forma tão evidente, mas as políticas pós-BNCC, isso aparece muito claramente a ideia de que são proposições com base em evidências científicas. Esse é um argumento, né, usado para justificar a preponderância não, a validação daquele conhecimento, porque é científico. E aí há todo um jogo discursivo, né? Que se isto é ciência, o que não é isso é o quê? Né? É abjeto. Então há uma ideia aí, com a ideia de uma fixação de verdade, e verdade, conhecimento, que é o que deve ser ensinado. E aí, mais uma vez, coisificando o conhecimento e reduzindo o professor a transmissor. Então, a discussão que a gente tem feito, né, e as discussões que a gente vê, a Luli chamou atenção para quantos professores estão insatisfeitos com aquilo que estão fazendo. Que bom! Que bom que estão insatisfeitos, porque o que a gente critica, o que a gente está discutindo é que muitas vezes essas aulas remotas, elas também posicionaram ou está sendo cobrado que ela seja um espaço de transmissão apenas. E o que a gente está sentindo na discussão do quanto isso é empobrecedor da própria função da escola. Então, chamar atenção para esse fato e colocar isso em debate é fundamental para potencializar outras questões. Porque isso da educação infantil à universidade, né? Porque a educação infantil também tem vários escolas privadas, eu não vou generalizar e dizer que as escolas públicas também, mas tem muitas instituições de educação infantil, também com atividades remotas para educação infantil, mas numa lógica que retoma essa ideia do conhecimento coisificado. Então, que o menino vai para a escola, eu sempre me perguntei se os meninos só ganhavam coordenação motora depois que iam para a escola com brilhinho. Pelo amor de Deus! Então, é para a gente repensar. Então, como é que fica a educação infantil no espaço das interações e das brincadeiras? É o que a gente está chamando de interação e brincadeira. Também. Porque, por exemplo, a gente está pensando aqui, nesse espaço, é óbvio que a nossa interação ela é limitada. Mas, como é que a gente pode transformar esse espaço em um espaço dialógico? Rafael me coloca numa tela, ou a Lúlia numa tela, cada uma fala 20 minutos, muito prazer, obrigado, foi ótimo estar com vocês, estamos trazendo nossa contribuição. Como é que a gente repensa isso? Né? As diferentes questões que estão envolvidas aí. Eu acho que se nesse momento eu chamei atenção para a potencialidade das discussões, nós também estamos sob um risco que precisamos discutir, que é a generalização do uso de materiais padronizados. E aí a gente precisa discutir isso. Por isso que a discussão do que é currículo, do que é conhecimento, é fundamental nesse momento. Sobre isso recai aquela ideia da didatização do currículo, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo que ele estava gravando aulas, videoaulas. E ele estava super empolgado com aquilo. Eu tô gravando, e a gente tem que dar uma entonação na fala. Aí eu falei, cara, você está gravando aula, mas você está datando essa aula, ela está gravada, ela está fixa
o aluno vai ver, vai ficar no YouTube, mas e aí, como é que fica a interação disso, a possibilidade de se ressignificar e rever o que você foi dito? Porque o que você gravou, você cedeu um direito de imagem, direito de uso, e aquilo pode ser replicado e reusado N vezes, e aí fica naquilo que você falou. A BNCC ela veio com a ideia do como fazer. A base da formação vai a ideia de formar para o como fazer. E esse movimento dessas gravações de vídeo-aulas, ela tá fazendo isso, ela tá concretizando esse movimento da ideia do como, né, e da formação para o fazer como. Eu acho que mais até do que isso, né, Rafa, ela permite, dependendo de como isso está sendo desenvolvido, a ideia de uma homogeneização, porque você tem uma videoaula que é gravada por um professor e pode ser usado em diferentes escolas, em diferentes unidades, e aí você tem um único professor, né? E é muito importante... Então, acho que como Rita marcou, isso não é novidade da pandemia. Não. Isso é uma marca de uma discussão antiga que a gente vem fazendo, que está colada lá em 2014, 2013, com a discussão da base, que a Jéssica traz na pergunta dela, né, chamando de coisificação do conhecimento, que eu, desde 2014, chamo de currículos escriturísticos, né? A gente já tinha brigado pela ideia de que os professores podem ensinar as mesmas coisas. Aí nos criaram um outro problema, que era que os professores tinham que ensinar as mesmas coisas e tinham que comprovar que os estudantes iam aprender as mesmas coisas também, né? E agora tem um outro problema, que é todo mundo tem que aprender as mesmas coisas e vai ser formado só para ensinar aquelas coisas. Então, a base da formação, ela toma os currículos de modo escriturístico numa profundidade muito grave. Além de ser, né, um samba de uma nota só, uma formação por uma nota só, o que é um absurdo, né? Até porque é isso, nós, professores, temos que lidar com situações absolutamente variadas, do tiro na porta da escola a uma pandemia global, inédita no século. Então, para isso a gente precisa estudar coisas variadas, ler coisas variadas, cantar música, fazer ciranda, pintar muro, porque a gente precisa fazer essas coisas, né? Agora, eu queria dizer que assim, as coisas não estão paradas, os professores estão trabalhando, as universidades estão trabalhando, então os professores estão se formando, a gente está se formando aqui, a Rita chamou a atenção disso. É horrível dar aula olhando para mim. Né? E, ao mesmo tempo, eu não tenho inteligência suficiente para falar e ler os comentários ao mesmo tempo. É demais para mim, né? Minha mente ainda é analógica nesse sentido, tá? Não em todos, mas nesse. Então, assim, acho que nós, como professores, pesquisadores e formadores de professores, né? Eu, professora de didática há 20 anos já, quase, imagina que absurdo, a gente não pode invisibilizar a pandemia na formação. É preciso narrar a formação. Narrar a pandemia, narrar a formação na pandemia, ouvir o que os professores estão fazendo, reconhecer que eles estão fazendo. Vou lembrar aqui com o meu colega Fernando Seffner, é preciso exigir que os sinos toquem. Está morrendo gente todo dia e as igrejas estão caladas. É preciso exigir que os sinos toquem em homenagem às pessoas mortas. É preciso que a sociedade fale sobre o que está acontecendo, narre o que está acontecendo e escreva o que está acontecendo. Eu queria responder uma pergunta que foi feita ali sobre a minha fala. Pode? Pode, claro. O Celso diz o que eu quero falar com o sangue das crianças. Eu não sei o que o La Roça quis dizer. E não é figuradamente, eu estou falando de sangue mesmo. A ideia de que a escola tem que formar para isto ou aquilo expulsa as crianças da escola.
As crianças viadas, as crianças trans, elas são jogadas fora da escola com 8 anos de idade, antes, muitas vezes, por preconceito e porque a escola tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo, ou tem que dividir entre menino e menina na fila. Não tem que nada. Não tem que nada. Tem que eu acho que respeitar as pessoas. Tem que permitir, a escola tem que ser as escolas precisam ser territórios onde a gente possa ser quem a gente quer ser, porque as famílias não são, o mundo do trabalho não é. E a ideia de uma escola democrática é uma escola onde a gente pode escrever a nossa história. Luli, isso que você está falando, eu acho que é exatamente a luta que a gente está enfrentando, porque toda essa discussão é uma discussão que é uma exigência, né? O que a gente está problematizando é a exigência de um caráter de objetividade na educação e que expulsa a diferença, expulsa o outro, expulsa tantas coisas que não são possíveis serem objetificadas num resultado, por exemplo. Né? Expulsa a humanidade. A própria questão das aulas remotas. E uma das primeiras preocupações era: e como é que vai ficar a prova? E como é que a gente vai dizer se o menino passa de ano ou não passa de ano? E aí, normativas estabelecendo que pode ser feita avaliação, como assim? Como é que a gente está avaliando? Eu não estou dizendo que a gente não vai avaliar, porque a gente está avaliando o tempo todo, mas é um outro sentido de avaliação, não é avaliação resultado. E eu acho que é um caráter de objetividade que vai sempre... E é exatamente essa objetividade, se a gente alcança esse caráter de objetividade, que é o que a gente vê na BNCC, a BNCC, quando diz que o conhecimento é preciso e claro, é definido com precisão e clareza, ele é objetivo. Há uma objetividade na indicação. Você tem maior possibilidade de um gerenciamento dessa coisa do controle da regulação. Controle e regulação do trabalho docente, do que é produzido dentro da escola. Eu acho que são essas as questões que a gente precisa discutir. E por isso realizar o Enem é fazer o Enem da desigualdade, é fazer o Enem da injustiça. Como diz o Guilherme Barbosa, diretor de políticas educacionais da UNE, é oferecer um futuro sem futuro para milhões de jovens brasileiros. Bom, a minha conexão caiu aqui, eu voltei, eu acho que eu perdi um pedacinho. Bom, A gente falou. Mas a gente está mantendo uma conversa. Vamos lá, e um monte de gente aqui entrando. Bom, é algo muito desafiador mesmo, né? A gente tem ao mesmo tempo pensar de que os professores não deixaram, nós não deixamos de trabalhar, nós continuamos reinventando nossas práticas, nossos processos de pensar a escola, e agora temos que reinventar esse espaço da escola, né? Outro dia eu estava vendo aquele TikTok, uma professora que ela vai botar a casinha em pé para contar a história, e a casinha não fica em pé, a casinha cai, e ela se estressa com aquilo. Enfim, a reinvenção da prática do fazer docente, e aí é necessária a reinvenção do currículo, e até nessa história de se narrar o que está acontecendo, né? A gente, o que eu tenho visto, em conversa com alguns amigos, é de que parece que se deixou de discutir a educação como ela acontecia para se discutir num possível modelo pós-pandemia, enquanto, na verdade, a prática não mudou. Ela talvez mudou de lugar, mudou de sistema, mudou de estrutura, mas, ao mesmo tempo, o processo está ali, né? A gente poderia estar aqui numa mesa, num auditório, mas estamos numa sala virtual, cada um na sua casa, mas a estrutura é a mesma, a gente faz a mesma coisa se estivesse presencialmente. Tem uma colocação do... não, a gente ia tomar um chopp depois, a gente ia passear no Acre, não vem que não, a mesma coisa não é. Não, aí tem a extensão faz parte, a fantástica dura vida do pesquisador continua para além da mesa. Mas, Rafa, exatamente, eu acho que essa parte, ela dá sentido ao que a gente faz também. Sim. Ela participa disso. Ela não é que está apartado.
ela participa. E eu acho que é exatamente esse movimento que, ainda que remotamente, a gente precisa discutir e recuperar nas escolas. Sim, é isso que eu ia falar. E o que a Nilda fala, que é o dentro-fora, né? Tá dentro fora da escola, mas tá dentro fora em todos os espaços. É o que a Lula e vocês colocaram, é o currículo da rua, é o currículo de vários lugares, né? Bom, o Edmilson, ele colocou uma questão aqui que acho interessante a gente pensar, porque o que a gente tem visto também, algumas empresas já se havia venda, né, de soluções didáticas, muito antes da base, lembro que na minha tese apareceu muito antes da base ser homologada, os livros didáticos já vinham de acordo com a base. E aí ele vem colocar assim, como que a gente pensa num projeto neoliberal na precarização da educação pública na empresa, na escola, na política dos currículos. Eu acho que, assim, a pandemia, esse contexto da pandemia, essas soluções, elas vieram como um impulso para essas... Gente, no início da pandemia, isso foi notório. Teve gente dizendo das oportunidades de ganho. E no setor da educação, essas oportunidades de ganho têm a ver com o quê? Com pacotes, e que estão postas. E que eu acho que é a nossa discussão, que é importante, inclusive, Lully, teve uma hora que Lully falou que a volta às aulas não é uma decisão do secretário, não é uma decisão... É nessas horas que a gente precisava ter, né, uma coordenação, uma discussão, e nos contextos locais, cada contexto, nas suas demandas, pensar essas possibilidades e não se deixar abater por um imobilismo de algo que tem que ser feito. Porque senão a gente abre espaço para que essas soluções prontas e que depois vêm passando igual um rolo compressor por cima dos professores, das experiências docentes, das próprias questões que aquele local tem, ganhem espaço. Então, eu acho que essas discussões são fundamentais. Porque é uma forma de resistência isso, né? Acho que a resistência não é só a resistência da negação, porque muitas vezes a gente fala da palavra resistência e parece que a resistência é o negar, não é a resistência da negação, é uma resistência criativa, é a resistência dessa produção de sentidos, dessa rede sendo adensada nas nossas escolas e sistemas de ensino. Então, essa questão da precarização e da privatização, né, na verdade, do hábito cada vez mais constante de se designar dinheiro público para entes privados, mesmo que esse serviço retorne para a escola pública, né? Então, o dinheiro público compra um pacote privado para funcionar no sistema público. Isso já vinha acontecendo há muito tempo, né? A gente denuncia isso desde 2012, a gente tentou barrar isso nas CONAS, a gente tentou barrar isso na CONAP e não conseguiu, né? Foi impossível enfrentar essas forças. No Conselho Nacional de Educação, por exemplo, o enfrentamento que nós fizemos a essas forças nos tiraram do Conselho e eles ficaram. É importante marcar que das esferas decisórias, no Congresso Nacional, no Ministério da Educação, há inúmeros planejadores dos currículos e das políticas que entendem que a profissão do professor acabou e que basta botar um vídeo para dar aula. O problema é que agora veio a pandemia. Né? Então, primeiro, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso nas redes privadas. Muitos dos pacotes, por exemplo, tiveram que ser disponibilizados de modo gratuito. A gente sabe que já eles vão fazer um apagão da gente, né? E as universidades aí que estão usando sistemas vão ter que pagar tudo. Né? Não é medo do Partido Comunista Chinês,
no nosso TikTok, é algo muito mais sério no entendimento de que todo o nosso conhecimento, nossos direitos autorais, né, estão ficando aprisionados em aplicativos de redes privadas. Então, isso é importante marcar, né? Mas a gente está na pandemia, então a gente não sabe qual vai ser esse impacto. Alguns estudos apontam para mais de 50% das escolas privadas, da rede privada, não sobreviverá. Com isso, os grandes monopólios certamente terão um baque gigantesco, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o melhor currículo do mundo dá errado, porque toda vez que você fixa um documento curricular, quando a gente vai para o cotidiano, ele é ressignificado, ele é reinventado, ele é deslocado, qualquer palavra que vocês queiram usar, ele é negociado, ele é disputado, ele é reconstruído, qualquer palavra, mas ele vai ser, ele não será impermeável à vida e às experiências das pessoas. E essa permeabilidade criará uma outra coisa que não é mais aquele currículo que foi pensado, planejado anteriormente. Então, assim, dá errado. O melhor dá que dirá, esse aí que eu acho um dos piores. Queria chamar a atenção o seguinte: a gente está num momento de disputa e aprovação do Fundeb no Senado. Então, esse tema que o colega chama a atenção me exige lembrar que temos que nos manter mobilizados, pressionar senadores para que o Fundeb, robusto, permanente, com um aporte progressivo da União, seja aprovado, garantindo que mais de 70% sejam aplicados na valorização do trabalho dos professores e, sobretudo, ficar de olho nessa designação dos 5% para a educação infantil nos municípios. A gente não pode deixar que isso se transforme num espaço de voucherização da educação. Essa discussão está posta e a gente não vai aceitar que o dinheiro da educação pública seja entregue na mão das famílias para que se contrate um pacote para fazer homeschooling ou para fazer educação no quintal. Desculpe a minha incisividade. A gente precisa encaminhar para finalizar. Não, deixa eu fazer uma coisa. Não, Tânia, o convite está aceito. Pós-pandemia, acho que o Luli topa também, vamos ao Acre. A Tânia é a professora de currículo lá da UFAC, né, nossa colega. E o convite para a Luli e para a Rita já está feito, né? A gente só faltou a oportunidade. Eu vou aceitar por escrito aqui, que é para ficar registrado no... Bom, gente, a gente precisa caminhar para finalizar, porque senão a conversa é ótima, é pertinente, cabe, ficaria aqui uma tarde inteira, mas precisamos finalizar. A ideia dessa live foi mesmo discutir um pouco dessas questões, as políticas de currículo, de pensar nessa impertinência de se padronizar algo que não é padronizado, que a Luli coloca bem. Quando se padroniza, ele chega lá, é destruído, refeito, ressignificado, enfim, todas as palavras que cabem aí para dizer que o que é certo não é certo. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Luli, Rita? É para a gente fazer assim, uma fala final? Então, sim, para a gente fazer uma fala final para a gente poder encerrar. Primeiro, queria agradecer, Rafa, agradecer a você, agradecer a todas as pessoas, as perguntas, as questões que foram colocadas aqui para a gente discutir. E eu acho que toda essa discussão que a gente fez hoje, né, ou pelo menos os sentidos que a gente tentou mobilizar aqui, é principalmente de afastar a ideia de política de currículo como alguma coisa a ser cumprida. E trabalhar com uma lógica de aplicabilidade do currículo. Então, acho que a grande questão a se pensar, né, e a se problematizar, a BNCC veio à baila aqui, mas não só a BNCC, né, a gente tem outras políticas, mas seja ela qual for, essa ideia do cumpra-se,
precisa ser discutida. É preciso pensar, inclusive, principalmente no momento que a gente vive, que com a BNCC e com o BNCC da formação, de uma lógica de uma centralização curricular, que parece que diz para as escolas, a escola retoma uma questão que a gente já discutiu há tanto tempo e que volta com tanta força, da escola como espaço de aplicabilidade. Então, acho que as discussões, quando você me propôs falar de política de currículo, eu comecei falando do que cada escola precisa fazer, ou pensar, né, o papel das escolas, porque eu acho que as políticas de currículo, elas são políticas de currículo, e assim precisam ser, e precisam ser gestadas nas escolas, com as escolas, como uma conversa complicada, como o Lully trouxe aqui. Então, acho que era isso que eu queria marcar e agradecer pela oportunidade da conversa. Lully? Quero agradecer as palavras generosas da minha querida Rita, concordo, muito bom falar depois do que você diz, que eu só preciso falar um pouquinho. Quero agradecer a todos, todas e todos presentes e que vão nos assistir depois nessa conversa. Currículo é solidariedade. As escolas, as universidades, as famílias, nós estamos todos em rede e é preciso que, nesse momento, essas redes se liguem pela solidariedade. Solidariedade em barrar os ataques ao trabalho docente, os ataques à autonomia docente, barrar a precarização e a vulnerabilização do Sistema Nacional Público de Educação em todos os seus níveis e modalidades, lutar pelo Fundeb, defender as pessoas, professoras e professores que estão na linha de frente desse enfrentamento, né? E, claro, sempre, né, um alô, um abraço para o pessoal do SUS, né? Mas lembrar que nossos professores não podem ficar sozinhos nessa batalha, não podem carregar isso nas costas, né? Antes de capacitar os professores, a gente precisa ouvi-los, ouvir as comunidades escolares. Muito obrigada, Rafael, por essa oportunidade. Espero ter contribuído. Bom, eu que agradeço Lully e Rita, são duas pessoas a quem eu tenho muito respeito e foram da minha banca, e a ideia era trazer mesmo para... a ideia era trazer mesmo, sabe, para a gente pensar, para cutucar esse movimento de se pensar o que está acontecendo e como a escola está nesse momento, né? Como que os professores estão. Porque ao mesmo tempo em que nada acontece, tudo está acontecendo, já dizia o José Machado Paz. E a gente precisa mesmo revivar esses movimentos de reflexão e resistência. Bom, agradeço de coração a presença de vocês aqui. Abraço, tá? mana. Muita força, gente. Espero que todos estejam bem e fiquem bem. E tudo vai passar e nós vamos continuar juntos na luta e na resistência. É isso. Então, agradecer a todos, e como diz a Lully, todos, eu preciso me acostumar a falar a todos ainda, não. A todos e todos os presentes, a Lully e a Rita mais uma vez. Eu coloquei aqui embaixo, gente, o site da BDC, que é a Associação Brasileira de Currículo. Lá no site tem vários manifestos que a BDC vem assinando, manifestos com relação às políticas atuais de educação, uma forma de crítica, de resistência, além de outros documentos. E Rita, também aproveitar, convidar, né, quem não conhece a BDC, ou quem já conhece, para voltar a entrar lá no site. A gente está com a chamada aberta para os dossiês da BDC. Tem uma chamada que está aberta agora sobre formação de professores até semana que vem. São várias chamadas, são 5 revistas parceiras da BDC, com dossiês, com chamadas para dossiês. Vocês conseguem observar isso lá no site da BDC, no site das revistas, e a BDC agora também tem Instagram. Então, nos acompanhem, porque a gente vai colocando lá. A gente também vai aprendendo, né, maneiras de agilizar a nossa conversa e o nosso contato. Bom, eu vejo vocês quarta-feira na live da Amped. Um abraço. Sim. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.